Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Você que não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal Jean Maria Doutrina Católica. Deixe sua curtida, comenta aqui embaixo o que achou do vídeo e compartilha, porque quem compartilha também evangeliza. Seja você também esse instrumento de Deus, esse instrumento de evangelização. Vamos estar falando hoje sobre o seguinte tema: castidade, um caminho para toda vocação. Especialmente vamos estar falando hoje sobre namoro casto, sobre o namoro, sobre o período do namoro, um namoro cristão, um namoro agradável a Deus, mas também conhecido, dito na igreja como um namoro santo. Vamos estar observando dentro da Sagrada Escritura, catecismo da Igreja Católica e opinião dos santos e doutores da igreja. Fique até o final, porque esse vídeo estará carregado de informações que pode lhe ajudar a buscar a sua salvação eterna, pode lhe aproximar de Deus e entender quão é bela a virtude da pureza. Você que está na sua casa e tem acesso à sua Bíblia, abra aí a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Que vai dizer assim, São Paulo vai dizer assim: tudo me é permitido. Deixa eu pegar a Sagrada Escritura aqui mais próxima. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não posso me deixar dominar por coisa alguma. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus destruirá tanto aquele como este. O corpo, porém, não é para a impureza, mas para o Senhor para o corpo. Deus que ressuscitou o Senhor também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não saber que vosso corpo são membro de Cristo? Tomarei então membro de Cristo, farei membro de uma prostituta? De modo algum. Ou não sabeis que quem se ajunta a uma prostituta se torna um só corpo com ela? Está escrito: os dois serão uma só carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Pelo contrário, quem se une ao Senhor torna-se com ele um só espírito. Fugir da fornicação. Palavra do Senhor. Você que está com sua Bíblia, beije sua Bíblia e vamos estar dando continuidade. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Então, vamos estar falando hoje sobre a virtude da castidade. E para estar dando início nesse vídeo, como eu falei, fica até o final do vídeo. Vamos estar falando de um assunto muito delicado. Para alguns parece um assunto óbvio, mas para muitos um assunto estranho e desconhecido. Não é difícil encontrar pessoas que ainda às vezes vêm me pedir alguma informação, alguma direção sobre este tipo de relacionamento, né? E a finalidade do vídeo é estar ajudando, é estar auxiliando, é estar informando, é estar trazendo. E vamos começar com a opinião do Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 2348. 2348, o Catecismo fala assim: todo batizado é chamado à castidade. O cristão se revestiu de Cristo, modelo de toda a castidade. Todos os fiéis de Cristo são chamados a levar uma vida casta, segundo o seu específico estado de vida. No momento do batismo, o cristão se comprometeu a viver sua afetividade na castidade. A castidade é de distinguir as pessoas de acordo com seus diferentes estados de vida. Uns na virgindade, outros no celibado consagrado, de maneira eminente de se dedicar mais facilmente a Deus como coração indiviso. Outras de maneira como a lei moral determina, conforme forem casado ou celibatário. As pessoas casadas são convidadas a viver a castidade conjugal. Os outros praticam castidade na continência. Existem 3 formas de castidade. A primeira dos esposos, segunda na viuvez, a terceira na virgindade. Nós não louvamos um deles excluindo o outro. Nisso, a disciplina da igreja é rica, né? E aqui
Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2351, diz assim: a luxúria é um desejo desordenado ou um gozo desregrado ou de prazer vênero. O prazer sexual é moralmente desordenado quando é buscado por si mesmo, isolando das finalidades da procriação e da união. Então aqui nós vemos a opinião do Catecismo da Igreja Católica, que ele está afirmando toda a realidade. Todos são chamados à castidade. O sacerdote, o religioso, o casado, o noivo, aqui está reunindo a todos, cada um seu estado de vida, cada um servir a Deus, cada um amar a Deus naquilo que agrada a Deus. Dentro dos mandamentos da lei de Deus, a castidade está descrita ali no 6º mandamento, que a palavra fala não pecar contra a castidade. É um assunto extenso, ele envolve uma multidão diária. Castidade tem a ver com pornografia, castidade envolve masturbação, castidade envolve o modo de vestir, castidade no modo de falar, castidade do matrimônio. É um assunto amplo, né? E lembramos que em 1917, quando Nossa Senhora de Fátima apareceu para as pastorinhas, ela falou para uma daquelas crianças que muitas almas estavam indo para o inferno por causa do pecado da impureza. A impureza é uma falta de castidade. É o inverso da castidade, é a falta de pudor. Imagine, em 1917, imagine hoje, né? Então assim, quando se fala de namoro casto, é onde eu quero me especificar, mas tratar um pouquinho de toda a área. O que é um namoro santo? O que é um namoro cristão? Esse vídeo é para católico cristão que quer ter uma vida convertida, uma vida santa, uma busca de salvação, uma renúncia ao pecado, uma pessoa que está se decidindo. Quem acompanha esse vídeo que não é cristão, de outra denominação ou não professa religião alguma, é bem-vindo, está no vídeo, mas esse vídeo não está dando indicação nenhuma a você. Mas o cristão, o católico, o batizado, segundo o ensinamento da igreja, é convidado a observar e estudar esse assunto. Quando se fala de namoro casto, o primeiro passo é que hoje, observando as realidades, não está fácil encontrar uma pessoa que quer um relacionamento certo. A finalidade do namoro é planejar o casamento. A finalidade do namoro é conhecer a pessoa sem conhecer o corpo da pessoa. A finalidade do namoro é um período onde duas pessoas, numa convivência de amizade, elas vão dialogando e dentro daquele diálogo, daquela convivência, daqueles encontros, as pessoas vão se conhecendo, planejando o casamento. É muito importante, durante o processo do namoro, ambas pessoas, o homem ou a mulher, conversarem. O que planeja no casamento, como será o casamento, não é simplesmente uma antecipação, um assunto chato, mas é uma prudência. A finalidade do namoro é uma preparação para o casamento. A finalidade do namoro é conhecer a pessoa, o caráter da pessoa, o comportamento da pessoa, o planejamento da pessoa, sem conhecer o corpo da pessoa. Porque muitos namoros, como se vê hoje, muito comum isso, os casais conhecem primeiro o corpo sexualmente, então geralmente pelo prazer do relacionamento sexual, e quando está havendo prazer sexual, a pessoa praticamente não se conhece, porque o prazer sexual a pessoa que vive uma castidade é uma prova de amor, porque se a pessoa suporta aquele processo, ela quer algo sério, e muitas pessoas querem somente o prazer da carne. Então assim, o processo do namoro casto é uma forma de dizer eu te amo. Eu te amo tanto, minha namorada, eu te amo tanto, meu namorado, que eu te quero no céu. É o namoro fora do pecado. É o namoro de Cristo Eucarístico está no centro. É o namoro que você se permite a receber Jesus na Eucaristia e você permite que Jesus é o centro daquele namoro. É o namoro onde você diz não à impureza. É o namoro onde você vai se preparando para um relacionamento que vai durar toda a vida. Esse namoro geralmente ele fica em torno de 2 anos, menos de 2 anos. Já vi pessoas que se casaram e se deram bem, mas não é o indicado. Qual é o tempo indicado para você começar a ter certeza de que é a pessoa ideal para a sua vida? 2 anos, 3 anos. Aqui o discurso católico, aqui o discurso cristão não é tempo, é ter certeza se aquela pessoa é sua vida. Porque no princípio do namoro é tudo flores.
é tudo agradável. Mas se você, com o passar do tempo, que a gente vai conhecer realmente a conduta da pessoa, a postura da pessoa. Então no processo do namoro é indicado que as pessoas façam jejum de beijo. Se a pessoa realmente quer viver a pureza, ela observa os lugares que elas estão, ela começa a observar não só a renúncia do pecado, mas a ocasião que leva a pecar. Então um casal de namorado que quer ver castidade não fica se abraçando toda hora. Um casal de namorado que quer ver a castidade não fica se beijando toda hora. Um casal de namorado que quer ver uma castidade não namora em lugar escuro, não fica sozinho, né? Um casal de namorado que quer ver a castidade, eles vigiam, eles não dão corda. Por quê? Porque no nosso interior, eles falam, somos fortes, nós conseguimos, eu posso me esforçar ali e não vou cair, você cai. Não é uma força humana, é uma estratégia espiritual. E a palavra do Senhor fala em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, para ser sóbrio. O demônio anda ao nosso redor como um leão que ruge buscando o que devorar. Então o inimigo ele vai ficar espreito, ele vai ficar buscando uma maneira de te fazer cair no pecado. Mas se você está nessa caminhada e de repente você está lutando para ter um namoro agradável a Deus e você ali cai, você fraqueja, você entra na fila da confissão, você confessa e volta à luta. Não desanima, não desespera. Mas o chamado a Deus, o correto para um relacionamento cristão, um namoro agradável aos olhos de Deus, um namoro casto. É o namoro puro. É o namoro que abstém-se da relação sexual. É o namoro onde os casais planejam o sacramento do matrimônio. Estou falando aqui para pessoas que querem uma conversão e uma renúncia do pecado. Aqueles que já são do mundo e não se importam com isso, mais uma vez, esse vídeo não diz nada a você. Então, qual é o princípio? Conhecer uma pessoa, começar a dialogar com essa pessoa. Uma mulher chega assim e fala: tô conhecendo um rapaz. Como vou saber se esse rapaz é bom para minha vida? Você chega para a pessoa, o rapaz para a moça, ou a moça para o rapaz, e faz essa sugestão. Olha, sou católica, sou cristã, não quero me afastar de Jesus na Eucaristia, não quero ter uma vida de pecado, quero ter um relacionamento sim, pretendo um dia ser mãe de família ou pai de família sim, mas eu quero que tudo isso seja do agrado de Deus. Então, eu quero um namoro sem relação. Então ali os dois, eles vão sentar, eles vão começar a dialogar, eles vão se conhecer, eles vão manter uma amizade. E a prova de que aquele homem ou aquela mulher quer algo sério, realmente não é da boca para fora, é o tempo que vai suportar. Se o homem realmente for um homem de Deus e o projeto dele ter família é um projeto verdadeiro, ele vai esperar o tempo que for necessário. Se a mulher for uma mulher de Deus e ela tiver um projeto de verdadeiro, ela vai esperar o tempo que for necessário. Eu posso dizer que hoje não está fácil encontrar um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Não se encontra uma mulher de Deus ou um homem de Deus numa balada, no forró, no bar, nas festas, no arraiá. Hoje eu posso dizer que está difícil encontrar um homem e uma mulher de Deus até mesmo dentro da igreja. Então, Jean, qual é a maneira melhor de procurar uma pessoa de Deus? Dentro da vida de oração. Saber esperar é algo santo. Abraão tinha uma promessa de Deus sobre a vida dele e Abraão esperou 99 anos para gerar Isaac. Isaac foi o filho da promessa. Abraão é o pai da fé, o testemunho de fé. Então Abraão soube esperar. Então espera em Deus, mantenha uma vida de oração, se dá vontade de Deus, tem um projeto de uma pessoa de Deus para a sua vida, aprenda a esperar em oração. Reza, pede a Deus, pede a Nossa Senhora para colocar uma pessoa de Deus. Para algumas pessoas que me escutam dizem assim, mas isso é ridículo, não se pratica isso. É por isso que mais da metade dos 90% do relacionamento hoje em dia não dão certo. Porque coloca a carroça na frente do boi. Coloca a carroça na frente do burro. Primeiro conhece o corpo para depois conhecer a pessoa. E depois que se conhece o corpo, a pessoa não tem mais desejo de renúncia, não tem mais desejo de mudança.
Então assim, qual é o tipo de mulher que você deseja no casamento? Qual é o tipo de homem que você deseja pro seu casamento? Você, mulher, quer um homem que não bebe? Se seu marido bebe, se ele bebe no namoro, vai beber no casamento. Se ele não te dá atenção no namoro, não vai te dar atenção no casamento. Se ele te trai no namoro, vai te trair no casamento. Então é dentro desse período do namoro, é muito importante prestar atenção com o que você tá. O homem, mesma coisa. Sua mulher é preguiçosa no namoro, será preguiçosa no casamento. Sua mulher tem uma péssima conduta no namoro, vai ter uma péssima conduta no casamento. Se a mulher trai no namoro, ela vai trair no casamento. Ela não vai mudar. Ele não vai mudar. Isso é conversa. Se a pessoa tiver de mudar, ela muda antes, para a gente saber o que está fazendo. Porque depois que se casa, a igreja é clara e objetiva em relação a isso. E é por isso que tantos e tantos casais hoje se encontram em segunda união, impossibilitado de casar, fora da comunhão da igreja. E não podemos deixar de falar a verdade. Bento XVI vai dizer que verdade sem caridade é emocionalismo. Santo Agostinho vai dizer: a verdade deve ser dita com amor, mas o amor não pode impedir de dizer a verdade. A verdade é uma só. Quem está em segunda união está em pecado grave, não pode comungar mais, e se morre daquela maneira em pecado grave, coloca a sua salvação em seríssimo risco. E quando se fala em seríssimo risco, o catecismo já fala que vai para o inferno. Já fala que vai para o inferno. Como a igreja determina que ninguém sabe o paradeiro de onde a pessoa vai, fica aí. Mas o catecismo fala: se morrer em pecado mortal e não houver um arrependimento verdadeiro, a pessoa se condena. Então o período do namoro é um período delicado. É um período que a pessoa deve rezar muito, deve tomar muito cuidado, deve estar muito em oração. É muito importante, se você puder, ter a direção espiritual de uma mulher de Deus, de um homem de Deus. Posso dizer hoje que até padres para dar conselho tá difícil, tá muito difícil. Falo isso aqui tranquilamente. Encontrar um diretor espiritual prudente, porque para muitos hoje, ó, tanto faz, tanto fez, isso não é verdade. Deus não muda, não é Deus que tem que se converter ao homem, a história continua mesmo, é o homem que tem que se converter para ir de contra a Deus. Então, namoro casto, o período de buscar um homem de Deus, uma mulher de Deus, é um período de oração, é um período de recolhimento, é um período de vigilância, é um período que a pessoa tem que saber conversar bastante, né? Saber conhecer a pessoa, o comportamento da pessoa e a qualidade da pessoa, todo mundo aceita. Você tem que olhar o defeito. Eu gosto desse homem, eu gosto dessa mulher. Eu posso suportar o defeito dela pela vida toda? Eu vou aceitar esse defeito pela vida toda, porque qualidade todo mundo quer, mas defeito todo mundo tem. Todo mundo tem defeito, ninguém é perfeito. Então também tem aquela história, tem pessoas que já tá velho, às vezes o pretendente de Deus passa pela tua vida e você tá esperando a pessoa perfeita. Essa pessoa não vai aparecer. Porque se você tem pecado, talvez o teu pretendente também tem pecado, tem fraqueza, tem falha. O período do namoro é o período de pensar tudo isso. Ler sobre o assunto. Tem muito santo que fala sobre castidade. Aqui eu quero apresentar um livro, um pequeno escrito, Santo Afonso Maria de Ligório. Vou ler alguns trechos daqui um pouquinho para aperfeiçoar o vídeo. Santo Afonso de Ligório fala sobre a castidade. Santo Afonso de Ligório e São Francisco de Sales, todos esses dois doutores da igreja, vai dizer assim. Todos esses dois santos, todos os dois são bispo e os dois são doutor da igreja, vai dizer que aquele que vive a castidade é semelhante aos anjos. E semelhante aos anjos em relação à pureza. A pureza, todo o esforço de manter um namoro puro e agradável a Deus, a bênção e a graça vai ser ali derramada sobre o casamento. Você não perde nada se esforçando para Deus, é uma prova de amor. Se aquele que pratica fornicação, como eu falei em 1 Coríntios capítulo 6, 12 seguinte, a leitura fala sobre a fornicação. Fornicação é aquilo que é sexo fora do casamento. Todo tipo de sexualidade fora do casamento é fornicação. Se o homem realmente ama a mulher, se a mulher realmente ama o homem, sabe que os dois em estado de pecado, morrer naquele estado, há uma condenação. Se você realmente ama a mulher, se a mulher realmente ama aquele homem, vai dizer em seu coração: eu amo tanto a ela, eu amo tanto a ele, que eu quero ver ele no céu, que eu quero ver ela no céu. E aquele namoro é um namoro que agrada a Deus. É um namoro também
É bom deixar nesse vídeo aqui esse detalhe. Não se casem por pressa do prazer sexual. Também conheci nesse período de caminhada, né, muitas pessoas que casaram pelo estavam na castidade, e aí vem aquela coisa insuportável, o desejo da carne, e aí não presta atenção quem é a pessoa e casa logo para ter relação. Relação passa, gente. Relação passa. Nosso corpo humano, ele vai se adaptando de acordo com a idade. Aquela euforia da juventude, ela vai se equilibrando de acordo com a idade. Mas a pessoa que você casou, você está fadada, algemada, vamos logo ser claramente, a continuar com ela até o resto da sua vida. Então é importante isso. Muita oração, manter uma vida de confissão, receber Jesus na Eucaristia, adoração a Jesus na Eucaristia. E aí vai perguntando a Jesus: meu Jesus, é essa a mulher da minha vida? É esse o homem da minha vida? E vai falando com Deus: Senhor, se não for da tua vontade, tira esse homem da minha vida. Senhor, se não for da tua vontade, tira essa mulher da minha vida. Senhor, se essa mulher te agrada, Senhor, vai me mostrando o caminho. E aí quando Deus for... É necessário, é meio importante, né? E aí quando Deus for tirar da tua vida, não é para brigar com Deus, não. Se porventura Deus mostrar que aquele não é uma mulher para você, não é para você, não insista. Esteja em Deus. Quem está em Deus não falha. Primeiro, Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 5, Jesus fala: sem mim nada poderei fazer. Um namoro sem Deus, você não pode fazer nada. Uma vida sem Deus, você é uma vida entregue ao demônio. 1 João capítulo 3, versículo 8 diz: quem peca do demônio. O pecado mortal pertence ao demônio. É uma escolha de vida. O namoro casto, você colhe aquele fruto daquele sacrifício, você vai colher futuramente. Naquele período, é um período de provação. É um período de provação, um período de oração, mas aquela provação não passará despercebida aos olhos de Deus. Então o período de namoro é um período de conhecer, é um período do casal rezar junto. Se você quer um homem que vá para a igreja, se você quer uma mulher que vá para a igreja, o tempo de você observar a vida dessas pessoas é no casamento, é no namoro. Você quer um homem que reze terço, rosário, se ele não reza no namoro, no casamento, ele não vai rezar mesmo. Se o namorado não quer nada com missa, se o namorado não quer nada com missa, se ele não gosta de confessar, se ele não acredita na Eucaristia, se ele trata a igreja e a participação na igreja com indiferença, quando você casar, que você quiser continuar a vida com Deus, esse homem, ao invés de ser um homem de Deus na sua vida, vai ser um instrumento do demônio. Vai lhe afastar de Deus. Então, se você quer uma vida com Deus, e você quer um homem que lhe acompanha, quer uma mulher que lhe acompanha no caminho de Deus, tudo isso é observado cá. No namoro. A mesma coisa, eu conheci testemunho de muitos homens que casaram antecipadamente por causa do processo da castidade e depois colheram no furto. Se você é um homem e não gosta de uma mulher que usa roupa curta, uma roupa indecente, se aquilo não for resolvido no namoro, no casamento também você não pode fazer mais nada. No casamento você não pode mais... A pessoa vai dizer: me conheceu assim, você vai ter que aceitar. Então assim, e se você vê também que aquele homem, aquela mulher não é pra você, pula fora. Se você tá vendo que o homem, não há esforço dos dois para viver a castidade, não há esforço, não há desejo, não há propósito para ter um namoro que agrade a Deus, termina esse namoro. Porque se não for um namoro a três, sozinho nem tente. É você, a parceira, ou o parceiro e a parceira, ou a parceira e o parceiro, e Jesus como centro. Jesus como um alicerce, como uma base, como instrumento, como afirmação. Se Jesus não tiver entre o namoro, entre o casamento, entre a vida do cristão, nada vale a pena. É preciso ter coragem para ser homem e mulher em Deus em todo o estado da vida, em toda a situação da vida. Então, se essa mulher não quer, ir comigo para a missa, essa mulher não quer largar a roupa imoral, eu não gosto desse tipo de música, eu quero buscar a Deus toda a minha vida. Se a pessoa é assim no namoro, continuar assim no casamento. Então, é o tempo de você pensar com muita oração, com muita dedicação. É com essa pessoa que eu quero passar o resto da minha vida? Se essa pessoa não vai comigo na missa hoje, ela vai me impedir de ir para a missa amanhã. Se essa pessoa não quer rezar terço ou rosário comigo hoje, será uma pedra de tropeço para amanhã. É bem verdade que tem gente que ainda finge, né? Ainda tem isso, que tem gente que finge muito. Então tem muita coisa que você só vai conhecer depois do casamento ainda.
é o período de oração. É o período de busca a Deus. Dentro do casamento, os defeitos são para se santificar. Tem pessoas que não levam a sério essa questão do céu. Isso aí é questão de opinião. Porque nada passará despercebido aos olhos de Deus. Nada. Nenhuma agulha, nenhuma fagulha. O homem e a mulher que tem uma experiência com Deus, que tem uma certeza da fé de Deus, que não abre mão disso, eles sabem. Nenhuma agulha, mas nenhuma agulha vai passar despercebida no julgamento de Deus. Quem quer ir para o céu se constrói aqui, com toda lágrima, com todo sufoco, com toda humilhação e sofrimento. Nenhuma humilhação que tu passa aqui na terra vai passar despercebido, porque a palavra do evangelho é clara: céus e terra passará, mas a minha palavra não vai passar. E Jesus vai voltar, e isso é fato. Então o período do namoro é o período disso. Para concluir, quero ler aqui a passagem. Santo Efrém ele diz assim sobre a castidade, ele vai dizer assim: a castidade faz do homem um anjo. A castidade exclama Santo Efrém: tu faz o homem semelhante ao anjo. Essa comparação é muito acertada, pois os anjos vivem incertos de todo deleite carnal. Eles são puros por natureza, almas castas por virtude, pelo mérito da virtude da castidade. Diz Cassiano: assemelha-se o homem aos anjos. Ou seja, a castidade te deixa semelhante aos anjos. Como assim semelhante aos anjos? A pureza. É a pureza. Os anjos são puros. E puro espírito. Não peca castalmente. Não tem desejo carnal. Não tem descontrole. Não tem de deformidade carnal. Então diz Santo Efrém. São Bernardo de Claraval, ele fala assim: o homem casto difere o anjo do anjo, não em razão da virtude, mas da bem-aventurança. Se a castidade do anjo é mais ditosa, a do homem mais intrépida. Olha, São Bernardo de Claraval, aquele extraordinário doutor da igreja, ele vai dizer que a castidade do homem é mais profunda que a castidade dos anjos. E ele continua dizendo: a castidade torna o homem semelhante ao próprio Deus, que é puro espírito, afirma São Basílio, aqui a expressão de São Basílio Magno. Vejamos, São Bernardo de Claraval, ele vai falar sobre a castidade. Ela é mais do homem, é mais profunda que a castidade do anjo, porque o anjo não tem inclinação, mas o homem tem. Então, quando o homem convence a si mesmo, aquele prêmio que ele vai receber no céu é mais ditoso do que aquilo que foi coroado os anjos. São Basílio Magno, ele fala que a castidade faz o homem semelhante a Deus, porque Deus é o centro da pureza. Deus é o mais puro e perfeito, e onipotente, onisciente, onipresente. Então a castidade é a pureza. Deus é o centro da pureza. Então a castidade te aproxima de Deus a ponto de te assemelhar a Deus. Onde Ele é a cabeça, nós somos os membros. Então vai dizer o quê? Santo Afonso vai dizer, Santo Agostinho diz: o combate pela castidade é o mais renhido de todo. Ele reparte-se cotidianamente e a vitória é rara. A vitória, o combate da castidade, ou o homem e a mulher tem uma firme resolução de não dar brecha ao pecado, de não desistir, ou vai ser, porque São Francisco de Assis vai dizer: a arma mais poderosa que o demônio tem para perder uma alma é a carne. Então não é fácil, minha irmã. Não é fácil, meu irmão. Você que está começando, muita oração, muita penitência, mas esperança no Santo Deus. Mas não caia na besteira. Não precisa. A Sagrada Escritura fala, o Catecismo fala, o Santo fala, e é uma segunda pessoa que vai dizer para você que não faz. Entre a opinião das pessoas carnais, eu prefiro ficar com a Sagrada Escritura, o Catecismo e o Santo. Eu fico com a opinião da igreja. Porque o mundo vai lutar para lhe tirar do namoro casto. Esteja pronto para o martírio da ridicularização, como diz Bento XVI. Bento XVI vai dizer que nos séculos que vivemos especificamente, né, do tempo que ele vivia para a profecia desses tempos, ele dizia que o martírio que a gente viveremos não será mais o martírio do sangue, mas o martírio da ridicularização. Será motivo de chacota, será motivo de ser ridículo, será motivo de riso, será motivo de gozação das pessoas carnais, mundanas, entre elas a maioria, para o homem que quer um namoro casto. Então, ele vai suportar esse fardo olhando para Cristo e se ofertando para Cristo. Tenha certeza que você jamais perderá o fruto daquela oferta aos olhos de Deus.
Diz os místicos da igreja que o evangelista São João, que era virgem, e foi por isso que ele suportou ser jogado numa piscina de óleo fervendo aos 90 anos de idade e não morreu. Diz que a pureza de São João, os grandes místicos vão dizer. Santo Agostinho vai dizer: ensina que não pode haver pecado onde falta o consentivo da vontade. Olha para aí. Não pode haver pecado se dentro de você já há o desejo de fugir daquele pecado. Se você tem uma decisão edificante, forte, dizer não vou pecar, vou fugir, tá namorando, tá beijando, o beijo tá quente, passando aquele beijo desentupidor de pia, cai fora, meu irmão. Não diga eu aguento, você não suportará. É tentar. Veja aquilo que diz o Salmo 90 e algumas Bíblias, Salmo 91. Não tentará o Senhor teu Deus. Deus está te dando a graça de ser casto, se mantém perseverante. Não tenta. A mulher está passando na rua com roupa inadequada, não olha, não tenta. Lute incansavelmente, porque o céu é o teu lugar, o céu é o meu lugar, o céu é o lugar dos que lutam. A palavra do Senhor fala em Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 12: desde o tempo de São João Batista, o céu é arrebatado à força, e são os violentos que conquistam. Será violento contigo mesmo, violento com tua carne, violento com tua natureza, violento contra as tuas vontades, para fazer a vontade de Deus na tua vida. Então a Sagrada Escritura, o ensinamento é claro. Veja o que fala o santo. Santa Catarina de Sena, uma vez horrivelmente atormentada pelo demônio, aqui é um testemunho dela. Durante 3 dias, com forte tentação impura, apareceu então o Senhor para consolá-la. Então perguntou-lhe: mas onde estiveste, Senhor? Onde estiveste, Senhor meu? Durante esses 3 dias, Jesus respondeu: dentro de teu coração, dando força para resistir à tentação. E o Senhor dele a conhecer que em seu coração estava, depois da tentação, mais puro que antes. Olha, Santa Catarina de Sena estava uma batalha espiritual com a castidade. 3 dias ela passou no combate. E ali aquela tentação, aquele pensamento impuro, desonesto, tentava invadir a sua mente. Quando Jesus apareceu para Santa Catarina de Sena, então Santa Catarina de Sena pergunta: onde é que tu estava, Deus meu? Estava eu a lutar e te chamando. Onde Jesus falou que estava? Dentro do teu coração, assistindo você lutar. E o testemunho fala, deu a entender que depois dessa luta parecia seu coração muito mais puro que antes. A pureza é tão necessária que o Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, vai dizer: bem-aventurados puros de coração, porque estes verão a Deus. Isso se fala também remetente à pureza. A pureza. E a impureza ter cegado a sociedade. A impureza, muitos hoje não querem o namoro casto. A maioria hoje sequer ri de um vídeo desse que fala namoro casto. Mas você, meu irmão, você, minha irmã, é chamado à castidade. É chamado a fazer violência com tua carne, é chamado a amar a Deus com tua vida, é chamado a honrar, a glorificar e a testemunhar um Deus maravilhoso com o teu namoro. Dentro do namoro você glorifica a Deus. Eu amo tanto a Deus que eu não vou ter essa pessoa antes do tempo devido. E mesmo que você caia, se o vídeo que eu estou fazendo for para pessoas que teve uma fraqueza, teve uma má inclinação, teve um deslize, não desespere. Não seja escrupuloso, volte a lutar, volte a fazer novas estratégias. Você pode, você consegue. Tenta de novo que você consegue. Não desanima jamais. Tempo de namoro, tempo de conhecer a pessoa, tempo de planejar um casamento, tempo de sonhar, tempo de falar dos filhos, tempo de falar da maneira como quer viver. Você quer ter uma vida santa, uma vida agradável a Deus, você quer ter uma vida de perseverança. O que você pretende no namoro se fala no casamento. E aí, quando meu namoro eu pretendo casar, eu tenho vontade de casar, meu namoro é para agradar a Deus, meu namoro é para honrar a Deus, meu namoro é para glorificar a Deus. Dentro do casamento eu quero continuar buscando minha conversão. Dentro do casamento eu quero ter filho. Dentro do casamento não aceito esse tipo de roupa. Dentro do casamento a gente vai continuar rezando o rosário. Dentro do casamento a gente vai continuar todo bom fruto que ofertamos a Deus sofrendo no matrimônio, ele foi planejado lá atrás no matrimônio.
Então, depois de casado, você conhece o corpo da pessoa, porque você já sabe quem é a pessoa. Porque muitas pessoas hoje moram junto pouco tempo e depois se separam, porque conheceu o corpo, não a conduta. Conheceu o corpo, não o caráter. Conheceu o corpo, não quem é a pessoa de fato. E a pessoa que suporta passar um ano, 2 anos, 3 anos namorando com a pessoa sem conhecer a sexualidade, sem desonrar, sem cair no pecado, você é o tempo, aquele tempo ele é rico para você conhecer o comportamento da pessoa, a conduta da pessoa. Porque se a pessoa ela suporta 1 ano, 2 anos para estar com você, se tem relacionamento, é uma prova de amor desde já, é uma prova de confiança desde já. Continua na vigilância, continua na vigilância, continua fazendo plano, mas se a pessoa ela decidiu conviver daquela maneira, já é um passo importante. Porque a maioria do homem hoje ele não quer a moça, ele quer o corpo da moça. Aí depois que você olha, não, mas eu não acho que isso é comum. Depois que o homem conhece a mulher, tem relação com a mulher e abandona a mulher não tem o que reclamar. Já deu o que queria. Já fez o que queria, não tendo o que reclamar. Então assim, por isso que hoje muitas mulheres estão desvalorizadas. Não culpe a ninguém, culpe a você mesma. Desculpa a verdade, porque a verdade é essa. Porque trocou o tempo das coisas. O tempo de conhecer a pessoa, conhecer o corpo, depois que casou, aí que tu descobriu, não sabia que essa mulher é assim, não sabia que esse homem é assim. Então o tempo do namoro é um tempo especialzíssimo, né? Todos são chamados a castidade. Espero ter te ajudado. Compartilha esse vídeo, deixa teu comentário e compartilha. Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe.